O governo brasileiro determinou a remoção de 4 diplomatas brasileiros e de 11 funcionários que trabalham na Embaixada do Brasil na Venezuela. E quer que o Maduro faça o mesmo em relação aos diplomatas venezuelanos que trabalham na Embaixada da Venezuela em Brasília. Acho que nem precisa pedir, né? Exato. Nesse caso, costuma haver imediatamente a resposta na mesma medida, né? A decisão, inclusive, foi publicada ontem no Diário Oficial, determina a saída de diplomatas e funcionários na Embaixada em Caracas e nos consulados que, além de Caracas, existem em Ciudad Guiana, além do vice-consulado em Santa Helena do Uairén. O movimento faz parte desse embate aí. O Bolsonaro chegou no começo do mandato a dizer que a queda de Maduro era uma questão de dias. Aliás, a mesma informação errada chegou ao Trump, por isso John Bolton dançou, porque o Bolton disse que bastava uma pressãozinha e o Maduro seria removido do poder. Isso não aconteceu. O Trump se irritou muito com essa informação que o John Bolton deu a ele. Ele havia acreditado nisso e o John Bolton rodou. Além do fato de que o John Bolton defendia uma ação mais dura contra a Coreia do Norte e Irã. O Brasil, vale ressaltar, é um dos países, são mais de 50, que reconhecem Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Recentemente, conversando com o nosso companheiro, correspondente da Bandeirantes na Europa, Jamil Chad, o Lula disse que o Guaidó deveria ser preso e não sei o quê, que não faz sentido reconhecê-lo como presidente. Ainda aquela bem a maneira do Lula, né? Qualquer um fala que é presidente, você vai reconhecer. Não é bem assim, não é qualquer um. O que acontece é que o parlamento venezuelano, que ainda aliás, é a única instituição na Venezuela controlada pela oposição, mas que não tem poder de fato nenhum, já que a justiça venezuelana, que é um braço do poder executivo, considera que o parlamento está em desacato permanente. Então, tudo que é votado no parlamento é considerado juridicamente nulo, sem nenhuma validade, sem nenhum efeito prático. Mas o parlamento considera que a eleição, a última eleição de Maduro, foi ilegítima, porque foi convocada pela Assembleia Constituinte, que por sua vez não é reconhecida pelo parlamento, e, além disso, que houve fraude na eleição. Então, eles reconheciam o mandato de Maduro até janeiro de 18. A partir de janeiro de 18, quando o Maduro assume o atual mandato, inicia o atual mandato, o parlamento declarou vacância no cargo de presidente. E a Constituição da Venezuela, que é do período de Hugo Chávez, ela determina que, havendo vacância na presidência, não assume um vice, não é? Até porque o vice na Venezuela é indicado pelo presidente. Assume o presidente do parlamento, o presidente da Assembleia, que é Juan Guaidó. Então, o Juan Guaidó, na condição de presidente da Assembleia, ele foi anunciado como novo presidente, já que para o parlamento o cargo estava vago, porque eles não reconheceram a eleição de Nicolás Maduro, a última eleição de Nicolás Maduro. Então, é claro que na prática o presidente é o Maduro, é claro que quem governa o país é o Maduro, e é claro que o Maduro é sustentado pela cúpula das Forças Armadas. Há alguma dissidência no Exército e também na Aeronáutica, mas ainda insuficiente para... Aí o erro do Guaidó, né, Zaidan? Sim. O Guaidó anunciou que estava por horas a queda do presidente Maduro. E o Brasil entrou nessa. Né? O Brasil entrou, os Estados Unidos, até disse há pouco aqui, Zé Paulo, exatamente disse que o Trump se irritou muito com o John Bolton, que falou para ele, uma pressãozinha lá e o Maduro vai cair. O Trump acreditou, isso não aconteceu, e aí quem caiu foi o John Bolton, né? De qualquer maneira, na prática, o governo venezuelano é dirigido pelo Nicolás Maduro e pela cúpula militar, sobretudo pela cúpula militar. O general Patino é hoje o grande comandante da Venezuela, ao lado do Diosdado Cabello, né? Que é parlamentar e que também é do Exército, era, aliás, colega do Hugo Chávez. Agora, o Guaidó tem esse apoio internacional, mas vale notar que a Venezuela, além do apoio dos militares, o Maduro tem o apoio de dois países. Esse apoio é fundamental, China e Rússia. E é o seguinte, não é que Putin e Xi Jinping morrem de amores pelo Maduro. Eles querem saber o seguinte, os nossos negócios estão garantidos se o Guaidó chegar ao poder?
E mais, o que a Venezuela deve continuará sendo pago? Continuaremos recebendo o mesmo fornecimento de petróleo? É isso que eles querem saber. Para eles é indiferente. Agora, é claro que para o Putin, por exemplo, é legal, ele se diverte em ter uma pedrinha no sapato americano na América do Sul. Né? Isso não foi levado em conta. Aí o grande erro que eu entendo. Exato. Empresários brasileiros tomaram grande prejuízo na Venezuela, Zaidan. A Venezuela simplesmente parou de pagar. E agora, com esse impasse político, aí é que fica mais difícil ainda. Ah, sim, relações rompidas, né? Na prática, relações rompidas. E agora oficializado isso com a remoção de diplomatas, né?